Deuteronômio 17, versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se for encontrado entre vós, dentro de algumas das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus ao transgredir o seu pacto, e se tiver ido e servido outros deuses e o tiver adorado ao sol ou à lua ou algum exército do céu, o que não ordenei, e se for dito e tiveres ouvido isso, é indagado diligentemente, e eis que é verdade e certo que tal abominação ocorre em Israel. Então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade e às suas portas esse homem ou essa mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Esse versículo quer dizer que adorar falsos deuses era um ato de alta traição, punível com morte. O pacto se baseava nos 2 primeiros mandamentos de que só o Senhor podia ser adorado e que as imagens dele ou de outros deuses não podiam ser toleradas. Versículo 6. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha ele não será morto. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim afastarás o mal do vosso meio. E se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre o sangue e sangue, entre apelo e apelo, entre golpe e golpe, e sendo questões de controvérsia dentre as tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E virás aos sacerdotes, os levitas e o juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. Esses versículos quer dizer que o apedrejamento de um idólatra deve ocorrer somente após o testemunho suficiente de testemunhas dignas de crédito. Uma única testemunha pode ter interesses pessoais ou pode ter interpretado mal aquilo que o acusado tinha feito. As 2 ou 3 testemunhas requeridas devem apoiar suas acusações, sendo as primeiras a proceder à execução, algo que provavelmente não fariam se nutrissem alguma dúvida quanto à culpa do condenado. A presença de sacerdotes de um juiz deixa claro que não havia separação entre o secular e o sagrado, e que toda violação da lei era uma violação do pacto entre o Senhor e o seu povo. Na teocracia de Israel no Antigo Testamento, pecado e crime eram uma mesma coisa. Versículo 10. E farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo que eles te informarem. Conforme a sentença da lei que estes te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás, não te desviarás da sentença que te mostrarem para a direita nem para a esquerda. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá, e afastarás o mal de Israel. Esse versículo quer dizer que, visto que o juiz e o sacerdote estavam para servir ali diante do Senhor, seu julgamento era final, e isto sugere que o veredicto era alcançado pela sábia avaliação da evidência em conjunto com a revelação divina. Portanto, o caso de demasiadamente difícil eram aqueles que estavam além da capacidade humana para resolver. A pessoa que agisse com rebeldia contra o julgamento da corte estava, na verdade, agindo presunçosamente contra o Senhor, e por essa razão era culpada de uma ofensa capital. Versículo 13. E todo o povo ouvirá e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei um rei sobre mim com todas as nações que estão ao meu redor. Esse versículo quer dizer que os israelitas tinham vivido por mais de 400 anos sob o rei egípcio,
Embora o próprio Deus fosse agora o seu rei, eles desejariam um rei humano como forma de se estabelecer paz e estabilidade num tempo em que, de outra maneira, a anarquia poderia prevalecer. O desejo por um rei não seria em si mesmo algo errado, porque o Senhor tinha prometido a Abraão e a Sara que eles dariam origem a uma linha de reis. E Jacó profetizou que um rei messiânico surgiria da tribo de Judá. Aqui estão diretrizes pelas quais esses futuros governantes deveriam governar a si próprio e ao seu povo. Versículo 15. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher, um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Esse versículo quer dizer que um futuro rei de Israel deve ser um homem escolhido pelo Senhor e não deve ser um estrangeiro. O Senhor deve fazer a escolha pois o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 16. Mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos, porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicarás grandemente para si prata ou ouro. Esses versículos quer dizer que, tendo sido escolhido o futuro monarca de Israel, deveria se prender a certos padrões para assegurar o sucesso do seu reino, colocando sua confiança no Senhor e não em muitos cavalos e armamentos. Ele também não deveria se envolver em poligamia, porque isso o levaria à idolatria quando tentasse satisfazer todas as preferências religiosas de suas esposas. Finalmente, ele deveria resistir ao desejo de acumular riqueza, porque estas provavelmente o fariam depender de seus próprios recursos antes que do Senhor. Versículo 18. E acontecerá que, se ele assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro de que está diante dos sacerdotes, os levitas. Esse versículo quer dizer que a lei se refere pelo menos ao livro de Deuteronômio e assim possivelmente a todo o Pentateuco. Possuir uma cópia e também mandar fazer uma cópia da lei que está diante dos sacerdotes, os levitas, arraigaria a palavra de Deus bem no fundo do coração e na mente do rei, e certificaria diante das tuas testemunhas que ele próprio mandara fazer a cópia. Versículo 19. E ficará com ele, e ele lerá todos os dias da sua vida, para que possas aprender a temer o Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. E para o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esses versículos querem dizer que esta admoestação para uma leitura consistente da Bíblia visa ajudar o leitor a temer ao Senhor e a obedecer tudo quanto ele ordena. Monarcas da teocracia do Antigo Testamento, ou seja, monarcas de Israel, em particular, precisariam ter o cuidado de fazer isto para não se considerarem superiores aos seus irmãos, para que se protegerem contra desvios de suas obrigações pactuais com Deus. Muitos reis de Israel ficaram aquém deste ideal e, como resultado, a linha davídica chegou ao fim e só retornaria com o reinado de Cristo, o filho de Davi.